Muito boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Rosa. Estou aqui para vos apresentar o webinar Aumenta a rentabilidade do seu gabinete de contabilidade com o produto Primavera Accounting Automation. Neste webinar iremos ter como agenda o conceito do produto, as vantagens, rentabilidade versus custos, algumas configurações, como funciona, um pequeno passo a passo, onde irei apresentar a importação do SAFT e a fatura, a reconciliação, a respectiva contabilização e o resumo da contabilização realizada. Por fim, iremos ter aqui a apresentação de alguns testemunhos de empresas que já utilizam o produto. O PAA, a sua base e, no fundo, o seu objetivo essencialmente é aumentar a produtividade dos escritórios de contabilidade. Ou seja, este motor de aceleração da atividade de negócio foi desenhado a pensar nos gabinetes de contabilidade, sobre o qual se pretende contabilizar os documentos dos seus clientes, ou seja, a maioria dos clientes dos escritórios de contabilidade tem uma exigência meramente fiscal. Têm grandes preocupações de gestão, logo o PAA é uma excelente ferramenta para, de forma simples e rápida, podermos optimizar e diminuir o tempo gasto na contabilização dos registros contabilísticos. Ao entrar na era digital com o PAA, temos como garantia automaticamente a automatização dos lançamentos, a reconciliação automática dos documentos, facilidade da organização interna da nossa atividade, rigor absoluto da informação contabilística, rapidez de resposta à fiscalidade, ou seja, entrega das obrigações fiscais, declarações periódicas de IVA, recapitulativas, COPs, entre outros, e maior disponibilidade e foco para a contabilidade de gestão. Em suma, podemos dizer que o PA permite rapidez, rigor, facilidade, automatismos e mais tempo. Mais tempo, por exemplo, para a contabilidade de gestão. O PA permite, a nível de automatização, a importação proveniente de diversas extensões, nomeadamente o e-fatura, relativo às compras, o SAFT, relativamente a vendas, e o Jasmine, que é, na prática, um software da Primavera de faturação em cloud. Sobre a contabilização, os lançamentos referentes a compras, como é o caso de mercadorias, serviços externos, ativos, entre outros, e vendas. Todo este processo de automatização e contabilização é suportado pela utilização de templates. O PA inclui 41 templates de base, ou seja, já tem 41 scripts pré-definidos, nomeadamente 2 exemplos de bancos, 31 para compras, 3 para investimentos, 5 de vendas e, na prática, para as compras, os templates são, por norma, associados às entidades, aos fornecedores. Nas vendas, por norma, a associação é feita aos tipos de documentos fiscais. Sobre as vantagens do produto, o PA contém então mecanismos inteligentes e templates de contabilização para a sugestão da contabilização dos documentos de uma forma individual e agrupada. Como exemplo posso indicar, imaginem que eu tenho um fecheiro SAFT com 50 lançamentos, 50 faturas, ou neste caso documentos contabilísticos, e posso necessitar que a integração seja feita de uma forma individual, ou pretendo fazer de uma forma agrupada. Vamos supor que esses 50 lançamentos dizem respeito a algumas faturas de recibo e a algumas faturas simplificada. Então seriam lançados 3 documentos com a totalidade desses documentos presentes nos fecheiros, nas extensões de integração. Permite também, então, ler dados de diferentes extensões, nomeadamente os chamados fecheiros XML completos ou resumidos. E permite também, é uma ferramenta muito interessante, que permite a criação no ERP, a partir do momento que é feita a contabilização, das entidades cliente ou fornecedor, das contas, automaticamente das contas do plano de contas e dos respectivos artigos. Pode ser executado também via interface, ou seja, via aplicação PA, ou como um serviço. Ou seja, a aplicação tem a particularidade de, indicando nós determinados locais de repositório, a uma determinada hora, este serviço é executado e automaticamente a integração é feita sem o apoio de qualquer utilizador. Sobre a rentabilidade, o que é que podemos falar aqui sobre a rentabilidade? Temos como pressuposto
os utilizadores pegarem então no fecheiro SAFT, integrá-lo no Primavera Accounting Automation. Esse aplicativo integra automaticamente com o Primavera e temos como objetivo automaticamente ter os lançamentos do lado da contabilidade, por forma a obter automaticamente também extratos ou balancetes sobre esses mesmos lançamentos. Mostrando-vos aqui um caso prático, que será talvez mais simples e mais fácil de compreensão. Tenho aqui então um caso em que já o executei algumas vezes, de um SAFT com 600 documentos, ou seja, já é um SAFT com alguma dimensão, e fazendo a importação desse fecheiro, do lado do Primavera, foi feita automaticamente a criação dos artigos, dos clientes e das contas do plano de contas, e o lançamento dos respectivos lançamentos contabilísticos. Todas estas tarefas foram realizadas num espaço de 9 minutos. Ou seja, estamos a falar de 0,9 segundos por operação. Daqui podem então verificar a rentabilidade deste produto. Sobre os custos, eu pessoalmente não gosto muito de utilizar esta expressão e gosto mais de abordar a expressão investimento. O investimento deste produto, na prática, passa por um valor base a partir dos 370 euros. O PAA tem como linha o produto base para 30 empresas, depois tem uma segunda linha para 100 empresas e um terceiro elemento de Unlimited. A nível de investimento, podemos também estar a falar, para além do produto, da instalação, da configuração e da respectiva formação. Basicamente é este o investimento para obter a respectiva rentabilidade. Sobre configurações, o produto PA, como eu já referi, está basicamente direcionado para gabinetes de contabilidade, onde nós podemos então definir no PA escritórios, equipas e funções dos utilizadores. Basicamente, o escritório é uma tabela onde podemos definir uma entidade e depois definir na ficha do cliente, leia-se empresa, a que escritório é que esse cliente pertence. A equipa é, na realidade, a possibilidade de nós podermos definir grupos de utilizadores em equipas e associar a esses clientes. Assim, quando o utilizador realizar uma operação e contabilização dos documentos, apenas pode ver dados ou registros dos clientes da equipa ao qual pertence. Funções. Esta tabela permite então criar funções do utilizador, ou seja, podemos dizer que aquele utilizador é um ROC, ou é um contabilista, ou é um técnico oficial de contas, ou é um técnico, e aplicá-lo no âmbito da aplicação. Por definição, a aplicação já traz 5 funções de base. Ainda sobre as configurações, como eu já referi, podemos então ter os utilizadores, onde definimos que esses utilizadores que são automaticamente importados do Primavera possam ser cada registro atribuído a um determinado perfil e a uma determinada função. Esses perfis depois, à imagem do que acontece com a aplicação Primavera, podem ter restrições, ou seja, nós podemos dizer que este perfil tem acesso a A ou a B. Temos também a parametrização dos tipos de IVA, que é uma tabela que está presente no PA, assim como a parametrização dos tipos de documento, tabela esta que, conforme os tipos de documento que já estão pré-definidos no Primavera, podemos utilizar na contabilização dos documentos que vão ser importados. Por definição, esta tabela encontra-se já pré-preenchida com 6 tipos de documentos, os mais tradicionais, a FA, a FR, a FS, a ND, por aí fora. Ainda sobre as configurações, temos a possibilidade de parametrizar os clientes, leiam-se empresas, que são importados a partir do Primavera e que deverão ter o módulo do PA não só instalado, mas também ativo. É nesta tabela que podemos, então, por exemplo, ter acesso aos tokens, que são os caracteres de ligação à contabilidade, tokens estes que podem ser consultados a partir de qualquer área do PA. Esta parametrização é bidirecional, ou seja, a vantagem de podermos utilizar os tokens no PA é que eu posso ajustá-los do lado do PA e automaticamente na ligação à contabilidade do Primavera essa alteração é replicada. Assim como posso alterar no Primavera e automaticamente essa alteração é replicada no PA. E por fim temos a configuração do e-fatura, do SAFT ou do Jasmine,
onde podemos efetuar, antes de efetuar o processamento, será necessário fazer esta configuração, por forma a garantir que todos os clientes cuja contabilidade vamos tratar têm as configurações aplicadas para os tipos de fecheiro que vão ser processados, no caso do e-fatura, no caso do SAFT ou no caso do Jasmine. E então, terminamos a nível de configurações com os templates, que os templates são na prática a forma que nós podemos indicar à aplicação como vai ser feita a contabilização dos documentos. Aqui definimos claramente as contas do plano de contas, os valores a associar, se são a débito, se são a crédito, bem como toda a restante informação necessária para efetuar um lançamento correto na contabilidade. Como é que funciona? Um pequeno passo a passo. Basicamente, o PA podemos dizer que deve respeitar 6 passos. Devemos indicar então o referencial contabilístico a que cada empresa, neste caso cliente, vai estar associado. Devemos configurar a extensão que pretendemos importar. É realizada a respectiva importação. Podemos fazer uma reconciliação, é um mecanismo extremamente interessante, já o irei abordar. Por fim, fazemos a contabilização e temos depois o resumo da informação contabilizada. Sobre o referencial contabilístico, ao indicar que um cliente está catalogado a um determinado referencial contabilístico, é possível nos templates a utilização de variáveis presentes na tabela do regime contabilístico. Ou seja, eu tenho aqui um pequeno gráfico, se calhar é mais fácil para percebermos como é que isto funciona. Se nós indicarmos no template que vamos ter variáveis que estão indicadas no referencial contabilístico e estando o template associado a um cliente A, B ou C, se precisarmos de manipular o template, será muito mais simples no referencial contabilístico fazermos a alteração dessas variáveis. Porquê? Porque como os clientes estão associados aos templates, visto que o template tem variáveis referentes ao referencial contabilístico, automaticamente estas alterações são associadas aos clientes que têm o template em questão. No referencial contabilístico, e já vem dois de base, nomeadamente o base, SNC e microentidades, podemos indicar os prefixos de cliente, de fornecedor, contas de IVA e prefixos de analítica. Tenho aqui um caso prático. Nós, então, nesta tabela podemos indicar prefixos de cliente ou prefixos de fornecedor. Vejamos. No caso do prefixo de cliente, temos ali um mapeamento que diz que quando é uma empresa SNC base, faz um mapeamento para a conta 211 e depois temos 3 variáveis: segmento terceiro, espaço fiscal e entidade. Estando esta definição presente no fecheiro SAFT, ou seja, no documento contabilístico, automaticamente é feito um mapeamento correto para o cliente correto. Ali no meu caso é o cliente XPTO, que está associado à conta 1111001. Vejamos outro caso prático. Temos um template dentro da aplicação que tem o nome de deslocações e nós podemos indicar no template que cada vez que a entidade tem um regime contabilístico SNC base, então lança numa conta fixa que é 62511. Mas se por acaso o regime contabilístico dessa entidade é uma microentidade, então eu quero que de uma forma simples e prática ele lance só numa conta 625 e automaticamente a aplicação consegue perceber através destas variáveis e destas condições em que contas é que vai lançar. Temos também então um outro template, que é o template das comunicações, que não é mais do mesmo, ou seja, se tiver o referencial contabilístico base, lança numa conta que é 62622. Mas se, por acaso, a entidade com que estamos a trabalhar é definida como uma microentidade, então lança apenas na 626. A nível de configurações das extensões, esta área pode parecer um bocadinho extensa, mas não é. Na prática, nós precisamos de indicar aqui 3, 4 situações. Nomeadamente, como é que a contabilização vai ser feita, se vai ser feita de uma forma automática ou não. O critério da criação de clientes, eu posso optar ou não pela criação dos clientes, assim como os artigos. Como é que os documentos vão ser mapeados a nível de templates, ou seja, eu pretendo que a fatura esteja mapeada para um determinado template, mas para, nomeadamente, a nota de crédito será um outro template.
e se existe ou não uma conta de balanceamento. Esta conta de balanceamento é um campo também bastante interessante, visto que nem sempre os totalizadores dos cabeçalhos dos documentos são ou têm o mesmo valor que os totalizadores das linhas. Então, às vezes, existe aqui, efetivamente, alguns acertos e que podemos utilizar esta conta de balanceamento para utilizar o lançamento desses respectivos acertos. Então, na configuração da extensão do fecheiro SAFT, começamos então pelo separador processamento, onde indicamos, nomeadamente, se eu pretendo que a importação seja feita de forma automática ou não, assim como a respectiva contabilização. E depois temos a possibilidade de dizer, como eu referi no início, como é que é feito o agrupamento. Se é feito de uma forma agrupada ou não agrupada, ou seja, se lança documento a documento ou por tipo de documento. E depois temos também a possibilidade de indicar qual é que vai ser a data de lançamento, se é a data de documento ou a data, por exemplo, o último dia do mês, a conta de balanceamento e qual é o valor máximo que pretendemos definir aqui para o balanceamento. Por defeito, a aplicação vem com 1 cêntimo. Ainda referente à configuração do fecheiro SAFT, temos a possibilidade de indicar se queremos criar os clientes ou não e quais é que são os campos padrão de sugestão que cada cliente vai ter, assim como os artigos, ou seja, se pretendemos que os artigos sejam criados ou não e quais é que são os campos padrão para esses artigos. E por fim temos a indicação dos mapeamentos, cá está. A nota de débito, por exemplo, por defeito, vem associado ao template vendas notas de débito, mas por exemplo no fim, fatura simplificada vem associada para vendas caixa. No caso do e-fatura não é mais do mesmo, com uma pequena adição que tem a ver com o primeiro passo que está definido aqui no nosso gráfico, que é os dados de autenticação ao e-fatura. Ou seja, como podem ver, no separador de processamento temos a indicação, logo no início, de qual é que vai ser a informação para aceder ao site da e-fatura, a nível, nomeadamente, código de acesso e a respectiva palavra-passe. E depois temos, tal e qual como foi falado no fecheiro SAFT, a indicação se a importação é feita de uma forma automática ou não, assim como a contabilização se é feita de uma forma automática ou não. E depois a regra de lançamento, qual é que vai ser a data, se é a data último dia do mês ou a data do documento, e a respectiva conta de balanceamento se existe e qual o valor que pretendemos definir. Ainda sobre o e-fatura, podemos indicar se pretendemos criar os fornecedores no momento da contabilização e quais é que são os campos que vão estar pré-definidos no preenchimento da criação desses fornecedores, assim como o respectivo mapeamento para os documentos, se é que pretendemos ter mapeamento para os documentos, que nomeadamente o e-fatura, os templates por norma são associados às entidades. Relativamente à importação, na importação iremos ter a possibilidade, antes da contabilização, de ver os documentos e não só os documentos, mas também os dados que vão ser criados, se é que pretendemos que sejam criados os artigos ou os clientes, no caso do SAFT, no caso do e-fatura, os respectivos fornecedores. Como é que a informação é disponibilizada no PAA? Assim que nós pretendemos então fazer a importação, automaticamente somos sugeridos com 3 tipos de grelhas. Na primeira grelha temos então uma importação referente ao fecheiro SAFT e com a indicação dos clientes, e depois temos 3 colunas muito úteis que nos permitem receber a indicação da parte do PA se este cliente, se esta entidade já existe no Primavera ou não, se pretendemos que ela seja gravada no Primavera ou não, ou se pretendemos só indicar que este registro está conferido, está tudo ok. Então, temos a mesma informação para fornecedores e para artigos. Ou seja, toda esta informação é uma informação passível de ser alterada antes da respectiva contabilização. A nível de reconciliação, o PA disponibiliza a funcionalidade de reconciliação que permite efetuar nos movimentos registados no Primavera, documentos que são importados do e-fatura e desta forma efetuar ou não um novo lançamento, ou seja, nós podemos, a partir de alguns critérios de reconciliação, nomeadamente o número de contribuinte, valor, mês, o dia ou o número de documento externo, podemos ser alertados pelo PA de que existe um documento presente num e-fatura que
por acaso, consoante os critérios de reconciliação, foi encontrado um documento do lado do Primavera. E desta forma nós conseguimos perceber se o documento já está lançado ou não e escolher se pretendemos reconciliar este documento. Ali do lado esquerdo podemos picar aquela opção e automaticamente este documento seria ignorado. Cá está outro exemplo, onde foi encontrado um documento de um determinado fornecedor, isto do lado do e-fatura e o respectivo documento que já está presente do lado do Primavera. A nível de contabilização, este é o editor da contabilização. Este editor, na prática, é separado ou pode ser traduzido em 4 partes. Do lado esquerdo temos então os documentos que estão pendentes de serem contabilizados, são os documentos que foram encontrados então no e-fatura ou no Fechei-Saft. Temos na parte superior o cabeçalho de cada documento que é selecionado à esquerda. Temos na parte inferior as linhas de contabilização e linhas essas que não aparecem por acaso, aparecem porque do lado direito, no ponto 4, foi selecionado um determinado template. Como podem ver, no template vendas contas correntes, automaticamente foi sugerida uma determinada contabilização. Relativamente então ali à lateral esquerda, ao primeiro passo, nos documentos pendentes nós podemos fazer ali algumas operações. Este editor tem algumas particularidades extremamente interessantes, nomeadamente a contabilização linha a linha, ou seja, nós podemos selecionar a linha e mandar contabilizar, mas também temos a possibilidade de fazer contabilizações em lote. Ou seja, esta opção permite que a contabilização e a integração dos documentos para o Primavera seja feita de uma forma em massa, ou seja, em lote. Para isso, precisamos apenas de selecionar previamente os registros que irão ser processados. Podemos também, a partir deste editor, descartar documentos, ou seja, os documentos não serão considerados para a contabilização e serão automaticamente removidos desta lista. Imaginem que há um documento, por alguma eventualidade, vocês não pretendem contabilizar. Temos também a atualização da contabilização, caso exista a necessidade de fazer alguma alteração entretanto, nomeadamente um template que precisa de um ajuste, algo do género. E temos então o botão mágico, como eu costumo dizer, que permite automaticamente integrar no Primavera, ou seja, a contabilização dos documentos será lançada e feita a integração no ERP Primavera. Relativamente ao cabeçalho do documento, ou seja, ao ponto 2, a partir do cabeçalho do documento é possível validar a informação presente no SAFT ou e-fatura em cada documento. Os documentos que constam os dados neste caso que constam nos documentos são exatamente aqueles que serão importados para o ERP Primavera. Desta forma e após algumas validações podemos ainda então realizar alterações nos documentos que vão ser contabilizados. O que é que nós podemos ver neste quadro, neste cabeçalho? Alguns dados dos documentos que estão presentes no e-fatura, ou neste caso no SAFT, alguns dados da entidade, assim como alguns dados, por exemplo, de categorias várias, como o número de documento externo, alguma descrição, o tipo de moeda, o câmbio, entre outros. A nível de contabilização, as linhas de lançamento, a sugestão é automática, ou seja, assim que nós fazemos a seleção do template, é feita de imediato a sugestão da contabilização que está presente nesse template. Os templates estão disponíveis, como eu disse no início, consoante alguns critérios, ou seja, eu posso indicar que um determinado template está associado só ao SAFT e ao template só, por exemplo, ao e-fatura. Então, eles estão disponíveis por tipo de documento, por grupos de clientes e por origem da importação. Lá está, SAFT ou e-fatura ou Jasmine. Por definição, um documento importado é descodificado segundo o último template selecionado, ou seja, isto é uma máscara que fica associada automaticamente à entidade e impera a seguinte lógica, ou seja, o último documento, o último template escolhido será sempre o primeiro template a ser sugerido. Sobre os templates, temos aqui então alguns exemplos, no caso do lado esquerdo as vendas, no caso do lado direito as compras, e como o próprio nome indica, os templates são modelos de base de contabilização dos vários documentos que são importados via o e-fatura, SAFT ou Jasmine. Estes templates indicam ao PA como vai ser feita então a contabilização, ou seja, não deixa de ser uma sugestão porque eu posso sempre alterar no editor.
Então, que sugestões são estas? Passa pelo documento que vai ser utilizado a nível de contabilidade, qual é que será o diário, as contas que vão ser utilizadas, as classes de IVA, os valores, se são a débito, se são a crédito, as descrições que vão estar presentes nesses lançamentos, as entidades que vão estar associadas a essas contabilizações e algumas condições que nós podemos associar. Como eu referi no início, não sei se recordam, estavam lá 2 templates, nomeadamente as deslocações, e que nós podíamos dizer que se fosse uma entidade com o referencial contabilístico SNC base, lança numa conta. Se fosse com o referencial contabilístico, neste caso, microentidade, lançava numa outra conta. Lá está, é uma condição que nós podemos definir no respectivo template. O Primavera Accounting Automation inclui, então, como já referi, 41 templates, 2 para bancos, 31 para compras, 3 para investimento e 5 para vendas. Após a contabilização do documento, podemos sempre ter acesso a um resumo, que é o resumo da contabilização. Ou seja, é a partir deste quadro que o utilizador pode conferir a informação que já foi contabilizada. E neste quadro nós temos a possibilidade de ter algumas interações, nomeadamente anular a integração. Ou seja, se por alguma eventualidade houver necessidade de anular aquela integração, existe um mecanismo que, ao selecionar um movimento que foi integrado, nós podemos fazer a respectiva anulação. Fazendo então o anular da integração, esta opção permite descontabilizar o documento para que ele possa ser alterado e novamente contabilizado. Assim como podemos anular ou descartar literalmente o documento. Ou seja, esta opção permite anular o movimento criado no RP Primavera e, ao mesmo tempo, descartar o documento, não sendo mais possível contabilizar este documento. Antes de terminar, tenho aqui então alguns testemunhos. São alguns clientes, nomeadamente 2, que já utilizam este produto e eu pedi que colocassem então em algumas frases a sua experiência e começo então por falar sobre um gabinete que é a Accounting Advantage, nomeadamente pela Direção-Geral Cláudia Azevedo, que menciona que um dos problemas que a empresa de contabilidade tinha era, ou que sempre se debateu, foi por um lado a duplicação de documentos, por outro lado a falta de muitos, sem que pudesse perceber essas situações. Uma das mais-valias do PAA é que muito rapidamente são detectadas lacunas, podendo providenciar um serviço muito mais integrado e fiável. E isto sim é realmente a experiência deste gabinete com a utilização do produto PAA. Temos também aqui outro testemunho da Belinda Fox, outro gabinete de contabilidade, pela sua direção-geral Silvio Raposo, em que menciona que o PAA, quando foi lançado pela Primavera, a Belinda rapidamente tomou a decisão de adquirir esta ferramenta, uma vez que tivemos a percepção dos ganhos de produtividade que poderíamos ter com a empresa de contabilidade, gestão e supervisão contabilística. Relativamente à contabilização das vendas dos nossos clientes através do PAA, calcularam então ganhos de cerca de 75% do tempo que anteriormente era investido. O PAA não só permitiu ganhos de produtividade, como também diminuir erros de contabilização. Isto vai um bocadinho de encontro àquilo que a Cláudia da Accounting Advantage acabou de referir anteriormente. Assim como detectar falhas de envio de documentação por parte dos nossos clientes. Com o PAA rapidamente podemos alertar os clientes dos documentos que se encontram em falta, nomeadamente da vertente de vendas ou de compras. E muito rapidamente chegamos ao final deste webinar. Em meu nome e em nome da Alvo, só tenho a agradecer a presença de todos vós. Esta sessão está a ser gravada, irá depois ser-vos disponibilizada atempadamente, ela irá ser tratada, irá ser disponibilizada. Gostaria também de indicar que poderão, no caso de haver dúvidas, e que certamente irão existir algumas ou muitas, e isso é bom sinal, quer dizer que existe bastante interesse no produto, podem enviar com o meu conhecimento, com o assunto webinar PA ao cuidado de Bruno Rosa. O e-mail é suporte@alvo.com.
e teremos todo o gosto em vos esclarecer toda e qualquer dúvida, seja ela técnica, seja ela comercial, sobre esta ferramenta que, no meu ponto de vista, vai trazer ganhos bastante significativos na produtividade dos vossos gabinetes, neste caso das vossas empresas. Saliento que este produto não é só exclusivamente direcionado para gabinetes, mas foi desenhado a pensar nessa vertente. Mas qualquer outra empresa, porque temos algumas outras empresas que utilizam o PAA, pode utilizar este produto. Mais uma vez, em meu nome, em nome da Alvo, agradeço a vossa presença e continuação de um bom dia de trabalho. Obrigado.